Olá pessoal, tudo legal com vocês? Bom, espero que estejam curtindo aqui o curso de Lógica de Programação. E agora temos aqui a oitava aula, a aula sobre manipulação de textos. A aula passada foi a manipulação de números, que foi a sétima aula. A gente aprendeu basicamente como é que a gente vai trabalhar com operadores matemáticos e funções matemáticas na linguagem de programação. E essa aula aqui a gente vai trabalhar, fazer a mesma coisa só que com textos. Como é que a gente vai trabalhar com textos, caracteres e tal. Continuando aqui na aula de Pascal, a gente vai ter o conceito aqui novamente do que é uma string. Uma string, literalmente do inglês, seria uma corda, mas por que a gente usa corda para poder definir isso aqui? Uma string, em programação, ela é uma cadeia de caracteres. Você tem uma variável tipo char, que é caractere, e ela armazena apenas um caractere da tabela ASCII, enquanto que uma string, em Pascal, ela armazena até 255 caracteres, de 1 a 255 caracteres da tabela ASCII. E se a gente pensar em cada um dos caracteres como um nó, a gente pode colocar vários nós naquela corda. Então por isso que a variável se chama string, justamente por causa desse conceito de corda. A gente pode declarar aqui a variável como string, como a gente já viu, né? A gente bota var, a gente bota a variável, né, que a gente quer, string. Beleza, então ela automaticamente armazenará até 255 caracteres. Se eu quiser colocar um limite máximo de caracteres para essa variável, eu coloco aqui, ó, string, e aqui eu coloco colchetes e o número que eu quero para ele armazenar, no caso, o máximo de caracteres possível, né? No caso, 100. Eu quero que possivelmente ele chegue até 100. Então, você coloca aqui esse valor, né? Seguido do fecha colchetes e o ponto e vírgula. E aqui a gente tem alguns exemplos de funções e procedimentos que a gente vai utilizar na manipulação de texto. Como, por exemplo, quantidade de caracteres. Eu vou ter uma função que ele vai retornar quantos caracteres eu tenho naquela string. Eu tenho que colocar todas em maiúsculo, colocar todas em minúsculo. Essas funções aqui, elas são presentes, por exemplo, no Word, né? Então, algum editor de texto, de algum suite Office, tem essas funções aqui para você colocar maiúsculo e minúsculo. Concatenação de caracteres, que você juntar caracteres, no caso, juntar várias strings ou caracteres em uma string só. E a gente também tem aqui a substring, ou seja, eu vou retirar parte que contida naquela substring, ou seja, se eu tenho lá uma string, um texto com 20 caracteres, eu vou poder pegar parte daquela string e salvar em outra variável. Vou poder inserir, localizar e apagar sequência de caracteres daquela string. E, por fim, conversão entre string, que é texto, e números, né? E aí, funções e procedimentos é um tema. São temas que a gente ainda vai aprender em outras aulas, só que são subtemas de um assunto chamado modularização. Então, eu não vou falar sobre o que é uma função, o que é um procedimento, eu não vou mostrar agora como criar e usá-las, mas a gente vai aprender isso aqui e eu vou falar por alto o que são funções e procedimentos. Aqui temos a função que retorna a quantidade de caracteres de uma variável do tipo string. A função chama-se length, que significa comprimento. E string, aqui passada, né, como parâmetro, vai ser a variável que você vai passar para ele poder contar a quantidade de caracteres. Então eu defino aqui uma variável tipo nome texto, né, do tipo string, e eu tenho aqui uma variável do nome quantidade do tipo integer, né, que é número inteiro. E aí quando eu coloco aqui, ó, begin, comecei o programa, texto vai receber computação da pressão, ou seja, eu tenho aqui uma string, né, colocada dentro dessa variável do tipo string, ou seja, texto agora possui esse texto aqui, computação da pressão, e a variável quantidade vai receber length da variável texto, ou seja, ela vai receber ali, ó, 20. Por quê? Porque eu tenho 20 caracteres aqui na minha variável, que é o texto computação da pressão. Ele possui 20 caracteres, logo, quantidade vai receber 20. Eu tenho aqui todos os caracteres maiúsculos. Função chama-se upcase. E aqui também eu passo como parâmetro a variável do tipo string, que eu quero colocar todos as caracteres maiúsculos. Crio aqui minha variável texto do tipo string, coloco que texto vai receber computação da pressão, que nem o exemplo anterior, e aqui eu coloco que texto, essa variável, vai receber ela mesma passada na função upcase, ou seja, texto vai receber a transformação de todas as letras para maiúsculo com a função upcase dela mesma. E aí no final a variável texto ela vai receber computação da pressão toda em maiúsculo. Já a função lowercase é para transformar todos os caracteres em minúsculo. Eu passo aqui a função, eu passo aqui o parâmetro, a variável do tipo string, aqui eu tenho a declaração dela. Mesmo tipo de exemplo do exemplo anterior. Eu tenho aqui texto recebe lowercase
da variável texto, ou seja, eu vou receber nessa variável o próprio valor dela, só que convertido em todos os caracteres minúsculos. E aqui eu tenho, ela vai receber computação da pressão totalmente minúsculo. Eu tenho aqui também uma função que é concat, que é de concatenação de caracteres. Nela eu posso ir colocando diversas strings separadas por vírgula. Eu tenho aqui várias variáveis, vou colocando aqui todas do tipo string. Eu vou colocando todas aqui separadas por vírgulas, né? E no final, uma variável qualquer vai receber a concatenação, ou seja, a junção de todas as palavras numa só. Eu tenho aqui a variável nome, computação. Eu tenho aqui a variável sobrenome, depressão. Todas aqui eu declarei como string. Eu tenho aqui também a variável completo, que vai receber a concatenação, ou seja, concat, abre parênteses, né, para dizer que são os parâmetros daquela função. Nome, vírgula, sobrenome, poderia colocar vírgula mais algumas outras variáveis, né? E aqui no final a variável completa ela vai receber, no caso, a junção, a concatenação, como se fosse juntar todos os strings numa só. E ela fica aqui, computação da pressão, tudo juntinho. E agora temos aqui uma função substring, né? O que é uma função substring? Ela vai retirar uma subcadeia ali, ou seja, ela vai tirar parte de um texto contido dentro de uma variável do tipo string, ou seja, eu vou tirar parte do texto de um texto maior. Defini aqui minha variável texto, né, do tipo string, coloquei nela a computação da pressão novamente e coloquei aqui, copy, né, que é a função em Pascal, a função copy, e nela eu passo aqui 3 parâmetros. O primeiro é o parâmetro da variável de string, né, que eu coloquei aqui, texto. O segundo é o início, né? Eu coloquei aqui 6, ou seja, a partir do 6º caractere, ele vai começar a formar minha substring. E coloquei aqui 11, né? Que é a quantidade de caracteres. Ou seja, a partir do 6º caractere, ele vai contar 11 caracteres, incluindo o 6º caractere. E aí ele vai formar uma substring, né? De 11 caracteres, a partir do 6º caractere dessa minha variável aqui original. Eu tenho aqui, computação da pressão. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o 6º caractere é o T. E ele vai contar 11 contando com o T, né? Contando com o 6º caractere. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o espaço também conta como caractere. 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, ele vai formar uma substring, né? Vai ter um retorno aqui para essa variável texto. Tação depré, né? Aqui, tação depré. Ou seja, é justamente a substring que eu formei com essa função. E aqui agora, o procedimento de inserir um string no string. O que significa isso? Primeiramente, eu falei, né, sobre procedimentos e funções. O que é um procedimento e o que é uma função, assim, falando corriqueiramente? A função aqui, ela retorna, né, ou seja, variável texto, ela vai receber alguma coisa, algum retorno, algum resultado dessa função. Ou seja, ela é função quando ela retorna alguma coisa para ser armazenado na variável, para ser trabalhado, enfim. Quando tem algum retorno, algum tipo de recebimento, atribuição, aí ela é uma função. Já o procedimento é diferente. Procedimento, vocês estão vendo aqui que eu não tenho nenhuma variável recebendo esse valor. Se eu tivesse, seria a função. Ele simplesmente faz, ele executa aqui a função insert, com uma coisa aqui, e ele vai terminar após isso aí, eu vou seguir para a próxima linha. Ou seja, quando ele não tem nenhum retorno, ele é um procedimento. Isso aqui é uma explicação corriqueira de funções e procedimentos, mas a gente vai trabalhar lá quando a gente vai trabalhando com manipulação, com modularização de programa, de arquivo, a gente vai trabalhar justamente com funções e procedimentos. E agora, continuando aqui, o exemplo insert, né, que é inserir um string no string, a função insert, eu tenho aqui 3 parâmetros. O primeiro é a string que vai ser inserida, né? Primeiro passo, o que eu quero inserir, depois eu passo onde eu quero inserir, que é outra variável, né, tipo string, e a posição, ou seja, a partir de qual caractere eu quero que ela seja inserida. Eu tenho aqui a variável nome e sobrenome, do tipo string, nome recebeu compu pressão. Ou seja, falta alguma coisa para poder eu formar o texto computação da pressão. Eu tenho aqui a variável sobrenome, né? Foi o nome que eu dei a ela. Eu tenho aqui tação de, ou seja, isso aqui vai ter que ser inserido nisso aqui para eu poder fazer o texto computação da pressão. E eu vou executar aqui o procedimento, né? Nada recebido. Ele simplesmente executa. A função insert, né? Eu passo aqui o sobrenome, que é o que eu quero inserir. Nome, que é onde eu quero inserir, né? Aqui se inserida e destino. E a posição, né? Posição 6. O que ele vai fazer? O que esse procedimento faz? Eu tenho aqui, ó, ele vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6º caractere é o P de pressão. E o que eu faço?
A partir do P, ele vai ser empurrado para a direita e eu vou inserir o sobrenome aqui, né, no sexto caractere. Ou seja, o sexto caractere, ele vai passar a ser o primeiro caractere de sobrenome, que é o T, né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar o tação D depois do U, né? Que é o quinto caractere. Então, o T, que é o primeiro caractere de sobrenome, vai passar a ser o sexto caractere, né, dessa variável aqui, nome. Ele vai ficar computação D, e aí o restante, né, que foi empurrado para a direita, pressão. Vai ficar computação de pressão. E aqui agora a gente vai ver como vai localizar uma string no string. Ou seja, eu tenho lá um texto maior e eu quero procurar ou um caractere, ou uma palavra, alguma coisa dentro daquele texto. Será que aquele texto possui, né, contém nele aquele termo, aquele caractere? Com a função pos, a gente vai conseguir saber se tem ou não, né? E aqui eu passo dois parâmetros nela. Primeiro eu passo a string, que eu quero ser procurada, e a string, né, original. Ou seja, eu vou procurar isso aqui dentro disso aqui. E aí tem aqui, né, as variáveis texto, do tipo string, e posição, né, do tipo integer. Por quê? O retorno da função vai ser um valor numérico, onde ele vai indicar com o valor de 1 até 255, né, quem sabe, que é o valor total do tipo string, a posição onde ocorreu a primeira incidência desse texto aqui, né, ou 0, né, caso ele não encontre. Eu tenho aqui o texto computação da pressão. Eu tenho aqui, né, posição, né, que é a variável do tipo integer, vai receber o resultado da função pos, né, que vai ser um resultado numérico, de pré. Ou seja, eu quero procurar pré dentro de texto, né, que é a computação da pressão. O que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º, 14º. 14º, ele conta aqui, ó, 15º, 16º, né? Ele vai ver que aqui do 14º ao 16º caractere acontece, né, esse texto aqui pré, esse termo aqui pré. E aí, né, ele vai retornar o 14, porque no 14º caractere começa aqui, aparece a primeira incidência aqui do termo pré. Caso não houvesse nenhuma, ele receberia 0, né, nessa variável posição. E posteriormente a gente pode verificar, né, na próxima aula mesmo a gente vai trabalhar com operadores condicionais, sistemas condicionais. Se for 0, ele não encontrou. Se não, ele mostra qual é a posição, né, que aconteceu a primeira incidência desse termo aqui. E agora eu tenho aqui, ó, deletar uma string, ou seja, eu vou pagar uma string dentro da outra, né? Como é que eu faço isso, né? Eu tenho aqui o procedimento delete. Eu passo aqui a string, né, o texto grandão que eu quero lá, e vou mostrar também o início e a quantidade, né, de caracteres que eu quero apagar. Basicamente como a função substring, né? Só que aqui eu vou apagar em vez de retirar. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, texto, vai receber computação da pressão, beleza, e eu vou apagar a partir do 11º caractere. Eu vou apagar 10 caracteres, ou seja, eu vou chegar até o 11º caractere, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 11º caractere aqui é o espaço. E eu vou contar 10 a partir dele, né, contando com ele. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu vou apagar a palavra depressão junto com o espaço. Por quê? Porque a partir desse primeiro caractere, ele vai contar 10 aqui, ó, que foi justamente o valor exato para poder apagar essa palavra. Então, a variável texto, né, ela vai ficar apenas com computação. E aqui, né, para finalizar, eu tenho a conversão de texto em número e de número em texto. Primeiro eu vou ver aqui a conversão de texto em número, né. Eu tenho aqui a variável, né, do tipo string, né, texto. Eu tenho aqui duas variáveis, número e teste. Eu vou explicar cada uma delas. O procedimento chama-se val, né, val de valor e valor. Eu passo primeiro aqui a variável, né, string, a variável numérica, que vai receber esse valor do string numérico, né, e uma variável de teste. Vou explicar cada um deles, né. Aqui, ó, eu tenho aqui, texto recebe 1, 2, 3, 4. Isso aqui é texto. Isso aqui é um texto com números, mas você não consegue fazer operações matemáticas com ele, né? E como é que eu vou transformar ele em valores numéricos para trabalhar justamente com operações matemáticas? Eu tenho aqui a função val, coloco o texto aqui com parâmetro, né? Que é o que eu quero, a string. Depois eu coloco aqui número, ou seja, número, a variável número vai receber
o número em forma numérica, assim, para poder trabalhar com operações matemáticas, ou seja, então futuramente eu posso trabalhar com operações matemáticas nesse número. E teste vai ser uma variável que vai receber um valor caso tenha sido possível ou não fazer a conversão. Por exemplo, nesse caso ele vai receber 0. Por que vai receber 0? Porque deu tudo certo. Ou seja, se teste aqui recebeu 0, é porque deu tudo certo. Ah, mas quando é que não dá certo? Qual seria a possibilidade? Eu colocar um caractere não numérico aqui. Por exemplo, M. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, M6. Deveria ser 5, 6, né? Seguindo a lógica, mas não, eu coloquei um M. O que acontece? A variável teste, ela vai receber 5. Por quê? Porque no quinto caractere houve um caractere que não é numérico. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse quinto caractere aqui é um caractere não numérico. E, por fim aqui, eu tenho um procedimento para fazer o inverso, transformar número em texto. Bom, como a variável do tipo texto, ele aceita qualquer valor, então eu não preciso de nenhuma variável de teste, né? Então, posso fazer uma transformação direta com o procedimento STR. Eu tenho aqui, ó, a variável numérica, é o primeiro parâmetro, e a variável de string, que é o texto. Eu tenho aqui texto, string, número, integer. E aí eu coloco aqui, o número recebe 1, 2, 3, 4. Beleza, eu tenho aqui uma variável numérica que eu posso fazer cálculo, posso fazer operações numéricas com isso aqui. E agora eu vou transformar, né, vou colocar na variável texto. E aí eu boto aqui, ó, str, né, que é o procedimento. Coloco aqui, ó, número, que é o primeiro parâmetro, que é a variável numérica, e texto. E aí o que acontece? Texto, que é a variável do tipo string, ele vai receber o valor numérico, né, para a string da variável número, ou seja, a variável texto ela vai receber 1, 2, 3, 4.